Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos um assunto sobre termologia. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Termologia. O que vem a ser a termologia? É o ramo da física que estuda o calor, tá? Então tudo que foi estudado sobre o calor, estamos falando sobre termologia. Então temos aí temperatura. E o que é que vem a ser a temperatura? É uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Então observem que nós temos aqui a menor temperatura, ou seja, essas partículas deste corpo aqui, tá? Elas estão se agitando, mas não tão rápido quanto a de maior temperatura. A de maior temperatura ela vai estar se agitando de uma forma mais rápida. Então aí a gente vai caracterizar o estado térmico desses corpos. Então observem também que nós temos aí um copo com água. Esse copo com água, quando a gente colocar o termômetro, esse termômetro ele vai medir esta temperatura, tá? E vai ver o estado de agitação dessas partículas. Então espero que vocês tenham entendido e vamos ver aqui o calor. E o que é que vem a ser o calor? O calor é uma energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistemas, decorrente apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles. Então, nós temos aí a água fria e temos aí a água quente. A água fria, as partículas vão estar com um movimento menor de agitação. Na água quente, nós vamos ter as partículas com um movimento maior, certo? Então, nós temos também aí o equilíbrio térmico. E o que é que vem a ser o equilíbrio térmico? É a condição em que um corpo encontra-se na mesma temperatura em que o outro quando juntos. Então vamos observar, aqui nós temos aí como exemplo a água fria e a água quente. Nós já sabemos que a água fria, o estado de agitação das partículas vai ser menor do que o da água quente. Então vamos pegar um balde e vamos misturar essas duas águas. Quando misturarmos a água quente com a água fria, nós vamos ter a água morna. Por quê? Porque ela atingiu o seu equilíbrio térmico. Então espero que vocês tenham entendido e vamos agora falar um pouco sobre medida de temperatura. Então, sobre a medida de temperatura, algumas características físicas dos corpos variam de acordo com a mudança de sua temperatura. Então observem que nós temos aí como exemplo, vamos colocar aí o comprimento de uma barra de metal, tá? Então nós temos aí o comprimento de uma barra de metal. Então essa característica física desse corpo aí, ele vai variar de acordo com a mudança da temperatura. Se nós aquecermos essa barra de metal, o comprimento dela vai sofrer uma dilatação, tá? Também temos aí o volume de um líquido. Então temos aí esse volume de um líquido, tá? As características físicas desse líquido aí, ela vai variar de acordo com a mudança também de temperatura. Se nós aquecermos esse líquido, então ele vai sofrer uma variação aí no seu volume. Temos também uma outra representação aí, a pressão de um gás a volume constante. Se nós pegarmos aí esse gás e começarmos a fazer pressão, tá? Neste gás, tá? As partículas dela vai sofrer uma variação, tá? E aí nós temos aí como exemplo essa pressão de um gás, tá? Temos também como exemplo a cor de um corpo. Então pegamos aí um ferro, um metal aí e vamos aquecer esse metal. Então com o aquecimento esse corpo ele vai sofrer uma variação na sua cor também, tá? Indicando que o metal está aquecido, tá? Então agora nós temos aí que essas características são denominadas propriedades termométricas ou grandezas termométricas, ok, pessoal? Então, vamos na próxima. Então, temos aqui também o termômetro de mercúrio.
Bom, o termômetro de mercúrio é o mais comum contido no recipiente de vidro graduado que tem um bulbo de paredes finas ligado a um tubo capilar. Então nós temos aí, como uma representação aí, nós temos aí o próprio termômetro, em que nós temos aí o tubo de vidro, tá? Temos aí o tubo capilar. O tubo capilar é justamente esta parte aqui, esta parte onde vai ficar contido o mercúrio, tá? Onde vai ficar contido o mercúrio. E aí nós temos aí o estrangulamento. O que é que vem a ser o estrangulamento? Esse estrangulamento no tubo capilar vai evitar a descida do mercúrio, permitindo a leitura da temperatura máxima atingida pelo termômetro. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos também aí essa partezinha aqui onde nós temos a numeração, tá? Nós temos aí a cada altura da coluna de mercúrio associa-se uma temperatura. Então, ela vai estar associada a uma temperatura. E aí, nós temos também que quando a temperatura do termômetro se eleva, o mercúrio expande-se e sobe pelo tubo capilar. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí e vamos agora para as escalas termométricas. Então, o que vem a ser escalas termométricas? Uma escala termométrica ela corresponde a um conjunto de valores numéricos, onde cada um desses valores está associado a uma temperatura. Então, observem, nós temos aí um termômetro, tá? Esse termômetro ele está ali a ter uma mistura com água e gelo, tá? Nós temos aí essa mistura de água com gelo e esse termômetro está com a sua partezinha mergulhada para ser a gente ver a temperatura. Então observem que nós temos aí o primeiro ponto fixo ou ponto de gelo, tá? Esse primeiro ponto fixo ou ponto de gelo nessa escala aí está dizendo que é 0 graus Celsius. E temos que esta temperatura de fusão do gelo é 0 graus. Também temos um outro fazendo a medição e nós temos aqui o fogo, tá? E temos aí também a água em ebulição, porque o fogo está aquecendo, tá? As partículas estão se agitando cada vez mais e vai entrar em ebulição essa água. Então, como nós vimos ali, nós temos ali o segundo ponto fixo ou ponto de vapor, tá? Temos o segundo ponto fixo ou ponto de vapor e aí nós temos aí a temperatura de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius. Tá, pessoal? Então, observem. Então, a representação de 3 termômetros de mercúrio graduado em escalas diferentes. Então, observem que nós temos aí o termômetro Celsius, temos aí o termômetro Fahrenheit, tá? E temos aí o termômetro Kelvin, tá? Observem que esses 3 termômetros, cada um tem uma medição, tá? Cada um tem uma medição. E a partir daí nós vamos ver como é que nós vamos obter os valores dessas escalas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma razão entre essas escalas termométricas por comparação. Então, observe aí, eu tenho aí a altura da coluna, né, que nós temos 0, que vai de 0 a 100. Essa coluna é a coluna de mercúrio de Celsius, tá? Então, nós temos também a da Fahrenheit, tá? Que vai de 32 a 212. E temos aí a Kelvin, que vai de 273 a 373, tá? Essa coluna através da escala termométrica Celsius, tá? Que nós estamos utilizando aí como um padrão da escala Celsius. Então, observem que nós vamos fazer aí, para termos essa razão, nós vamos fazer uma comparação da diferença entre essa escala aqui que eu acabei de colocar, temperatura Celsius menos 0,
dividido por essa diferença aí, que é 100 menos 0. Aí nós vamos ter lá embaixo a temperatura Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. A mesma coisa nós vamos fazer para a temperatura Fahrenheit. Observem, temos ali a temperatura Fahrenheit menos 32 e também sobre 212 menos 32. E aí nós vamos escrever lá embaixo ali, ó, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Para o mesmo, nós vamos fazer a comparação da temperatura Kelvin menos 273, tá? E vamos fazer sobre a comparação de 373 menos 273. E vamos escrever lá embaixo. Como nós estamos fazendo tudo uma comparação, então nós estamos dizendo que elas são iguais, tá? E a partir daí nós vamos reduzir. Então temos aqui, ó, temperatura Celsius, menos 0, temperatura Celsius, 100 menos 0, vai dar 100. Aí nós temos aí, igual a temperatura Fahrenheit menos 32 e 212 menos 32, temos aí 180. Igual, aí temos também temperatura Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273, temos 100. Qual o máximo divisor comum desses três valores aí? Então, nós sabemos que nós temos aí como divisor comum, temos aí 20. E a partir daí, nós vamos fazer a divisão. Então, temos aí, ó, temperatura Celsius sobre 100 dividido por 20 vai dar 5. Vamos ter aí igual, aí o outro, vamos escrever temperatura Fahrenheit menos 32, 180 por 20 temos 9, igual. Aí temos também temperatura Kelvin menos 273, aí 100 dividido por 20 vamos ter 5, e aí nós temos aí essa representação. Que a partir disso, nós vamos representar da seguinte maneira. Toda vez que nós formos fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit e vice-versa, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Também, para fazermos a conversão de Celsius para Kelvin e vice-versa, tá? Nós temos aí a temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Aí nós podemos simplificar esses dois 5 aí, ó. Vamos cortar, porque ele divide por 5. E cortando, nós vamos ter esta fórmula para utilizarmos, que a temperatura Celsius vai ser igual à temperatura Kelvin menos 273. Tá? Também temos aí a outra convenção da temperatura Fahrenheit para a Kelvin e vice-versa. Aí nós vamos utilizar aí esta formulazinha aí, ó. Ok, pessoal? Então, uma observação que eu quero que vocês prestem atenção, quando falarmos sobre variação de escalas, então ao invés de nós usarmos estas fórmulas aí que encontramos lá em cima, então nós vamos utilizar esta fórmula aqui embaixo, tá? Então temos ali a variação de Celsius sobre 5, a variação de Fahrenheit sobre 9 e a variação de Kelvin sobre 5. Então nós temos aí esta representação aí para fazer a transformação de escalas com variações. Ok, pessoal? Então, vamos ver agora o zero absoluto, tá? Então, ó, observe que nós temos aí a escala Celsius, temos a escala Fahrenheit e temos a escala Kelvin. Observem que a Celsius, quando nós marcamos lá, nós vimos aqui, ó, este valor aqui, 0 graus Celsius, que na Fahrenheit é 32 e na Kelvin é 273. Porém, observem o seguinte, que se eu reduzir a escala Fahrenheit para 0, ela não chega na 0 do Kelvin. Porém, se eu chegar na 0 do Kelvin, então eu vou ter a Fahrenheit menos 460
e vou ter a Celsius menos 273. Então, com isso, nós vamos observar aqui o seguinte, que essa escala ela vai cessar a agitação das suas moléculas, tá? Por completo. E esta agitação por completo vai ser no zero do Kelvin, que chamamos de zero absoluto, tá? Onde o zero absoluto do Kelvin, na escala Fahrenheit, vai corresponder a menos 460, e que na escala Celsius vai corresponder a menos 273. Então, nós temos aí essas escalas absolutas de temperatura, tá? E nós vimos que é inatingível na prática atingir esse valor do zero absoluto da escala Kelvin. E essa escala Kelvin é a escala mais utilizada para o zero absoluto. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ver alguns exercícios para nós aprendermos definitivamente como utilizar essas transformações dessas escalas termométricas. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.